Que tempo que nós estamos vivendo, não é mesmo, amados? Aqui, depois de muito tempo, eu resolvi gravar uma palavra poderosa para liberar para vocês e que o Espírito Santo, nesse momento, venha tocar no coração de vocês, pois só Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. No meio de uma crise mundial que nós estamos vivendo, vou falar do coronavírus e da palavra de Deus. Vamos lá, para que possamos refletir na palavra sobre o momento que nós estamos vivendo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está em Daniel 12, do 1 ao 2. Aqui está dizendo que haverá um tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, eu creio que esse tempo de angústia seja agora. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Mateus 24, 11 e 13. Então, o tempo que nós estamos vivendo também de muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos, muitos falsos pastores, muitos falsos, que enganarão a muitos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está em Mateus 24, 21 e 22. Aqui de novo está falando da aflição, uma grande aflição. O mundo inteiro hoje está em grande aflição por causa do coronavírus. Essa grande aflição, eu creio que é esse tempo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23 e 24. Nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, que se possível fora, olha que coisa, enganariam até os escolhidos. Então, todos nós, todos nós, esses falsos profetas podem nos enganar, mas o Espírito Santo, com a sua misericórdia, vai lá e resgata os escolhidos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 29. Aqui de novo, depois da aflição daqueles dias.
Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito. Então vamos ver o que diz a palavra aqui. A história está no livro do Êxodo 12. Quando é que Deus tira o povo do Egito? Em que época? Na época da Páscoa. E veja o que acontece nessa época. Esse ano, a Páscoa judaica começa ao pôr do sol numa quarta-feira, dia 8 de abril, e termina ao anoitecer de quinta-feira, de 16 de abril. Então, a Páscoa, né, desse ano de 2020, ela começa dia 8 de abril e termina dia 16 de abril. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Está em Êxodo 12, 7. Preste atenção nessa palavra, né? Eu vou explicar. E eu passarei pela terra do Egito, Deus falando. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando Deus mandou o povo de Israel colocar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, e ele aqui está dizendo, quando o anjo da morte passar, quando a praga da mortandade passar e ver aquele sangue nas portas, ela passará por cima. Presta atenção. Hoje o anjo da morte está passando por todo o mundo, por todas as casas do mundo. Mas aquele que tem o sangue do Cordeiro, ou seja, hoje, o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, o anjo da morte passará por cima. Essa palavra que eu acabei de ler está em Êxodo 12, 13. Então tomai um molho de erva e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Deus está falando aqui para o povo de Israel, quando estava no Egito, não saia de casa. O que hoje as autoridades estão falando? Deus também usa a boca do ímpio. Não saia de casa, porque o anjo da morte está passando. Temos que ficar ligados, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Eu creio que Deus, está permitindo o coronavírus para passar, para ferir aqueles que zombam de Deus, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que estão virando as costas para Deus, aqueles que gostam de brincar, e para o mundo, para mostrar que há um Deus na terra. Vamos lá. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará
o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Olha que Deus está falando. Que o Senhor passará aquela porta que estiver com o sangue de Cristo, aquela vida que estiver com o sangue de Cristo, aquela vida que estiver com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, ou seja, em vossos templos. Qual é o templo? É o teu corpo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa palavra está em Êxodo, capítulo 12, versículo 22 e 23. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 12, 29. Aqui, à meia-noite, o Senhor feriu a todos. Eu creio que esse horário, à meia-noite hoje, seja o relógio profético de Deus. A saída da noiva será à meia-noite no relógio profético de Deus. E logo que o Senhor feriu a terra do Egito, Moisés chamou Arão de noite. Está no versículo 31. Que está assim: então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, serve ao Senhor como tendes dito. Êxodo 12, 31. E então os filhos de Israel partiram, está no versículo 37 no Êxodo 12. Depois vocês leem lá, que toda a história está lá. Estamos vivendo uma história muito parecida com a do Êxodo. O anjo da morte está passando no planeta Terra. Nós estamos vendo. O povo está aflito. Precisamos ficar ligados, irmãos, atentos à voz do Espírito Santo. Você que está criticando aí ou com desdenha do coronavírus, fique ligado. Melhor é se calar e observar os planos de Deus para essa geração. Então, ore, se rende ao Senhor e confia no sangue do Senhor Jesus, porque só o sangue para te libertar, para me libertar, só o sangue para te salvar, para me salvar, só o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo, pode nos livrar dessa peste. Então faça como o povo de Israel no Egito, obedeça, não saia de casa, não saia, se for sair por uma necessidade para comprar alimento, mas não saia de casa, porque todo mundo, seja cristão, seja não cristão, seja ateu, seja católico, seja espírita, todo mundo está vulnerável a esse vírus. Então a ordem olha a ordem que Deus deu para Moisés para falar com o povo de Israel. Não saia de casa, não saia, porque tem muitos cristãos que eu estou vendo nas redes sociais dizendo que a igreja não tem que fechar, porque Deus está protegendo, porque Deus não vai fazer nada com o povo. Não é assim não, irmãos. Não é assim não, tá? Porque você é carne e osso. Você está vulnerável. Qualquer um. Hoje em dia não sabemos quem está infectado e quem não está. E que Deus abençoe toda a nação brasileira, que Deus abençoe o mundo e que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade e que você que está ouvindo essa mensagem tenha consciência e ore, busque, se consagre e fique em casa. Só o sangue de Jesus para nos proteger.
Fiquem todos na paz do Senhor.